Estamos iniciando mais um programa Saudações na Band do Maranhão. Hoje sem o Moreira Serra, que é o nosso apresentador de sempre. E o nosso entrevistado é o doutor Alexandre Maia Lago. Nós convidamos o doutor Alexandre Maia Lago para essa entrevista. Teríamos muitas razões, mas a principal e urgente é a apresentação do autor Joaquim Arena, que vem fazer uma palestra no próximo dia 15 na Academia Maranhense de Letras. O nosso entrevistado é advogado, formado pela Universidade Federal do Maranhão em 1993 e é membro da Academia Ludovicense de Letras e da Academia Maranhense de Letras. Ele, tanto numa quanto na outra academia, e antes mesmo de entrar nessas academias, já vinha desenvolvendo uma atividade literária intensa, mantinha uma coluna no Jornal Pequeno, foi colaborador também no Jornal do Maranhão, no Jornal Estado do Maranhão, e é sobre esse trabalho do Alexandre Lago e das pessoas de quem ele está também tratando, no caso, autores portugueses, é que nós vamos conversar. Alexandre, o que vai ser esse evento no dia 15 na academia? Mas antes, a sua apresentação e sua saudação para os telespectadores da Band e do YouTube. É preciso esclarecer que este programa Saudações ele tem dois blocos. O primeiro bloco é este que vai que sai na televisão. O segundo bloco ele sai no YouTube. Os dois blocos são disponibilizados logo após o programa no YouTube. Então, logo após a exibição deste programa, os telespectadores poderão acompanhar o bloco seguinte também pelo YouTube. Alexandre, com você. Oi, Nina. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui, essa oportunidade de falar para o público de São Luís. Também agradecer meu querido amigo Moreira Serra, que já há algum tempo havia me convidado também, mas por contingências de ordem profissional não tinha sido possível que a gente viesse. Muito obrigado por estar aqui. Sim, e o dia 15 de agosto, na Academia Maranhense, o que é que nós teremos? Olha, no dia 15 será mais uma edição de um projeto chamado Conversações de Alemar. E nessa ocasião, nós vamos receber, a Academia Maranhense de Letras vai abrir as suas portas para receber um escritor do Cabo Verde, um escritor chamado Joaquim Arena. Joaquim Arena é um escritor já renomado, ganhador de outros prêmios, mas recentemente, no ano de 2023, ele foi ganhador do prêmio Oceanos, que é um prêmio literário da maior importância entre os prêmios literários da língua portuguesa. E ganhou esse prêmio com um livro chamado Ciríaco e Mr. Charles, que é um romance histórico, né? Eu posso apresentar aqui, fazer... Pode Eu sim. peço ao Ian que faça um close aqui no livro, a que o Alexandre está se referindo. Ou não? Essa edição, inclusive, Nina, é a edição, só esclarecendo que é a edição portuguesa, né? É a edição de Portugal. A edição brasileira ainda não foi lançada, haverá um lançamento posterior pela editora, mas nesse dia 15, aqui em São Luís, haverá o pré-lançamento nacional, né? da edição brasileira. Edição brasileira cujo prefácio é da historiadora Mary Del Priore, porque, como eu dizia, é um romance histórico, trata de um assunto muito instigante, a história de um escravizado de Sergipe que tinha vitiligo de forma acentuada em quase todo o corpo, e isso causou uma espécie de curiosidade mórbida, e ele foi presenteado à corte portuguesa. Dona Maria I, ela
a famosa Maria a Louca, né? Com uma excentricidade, né? Com uma excentricidade. E chegando lá, havia na corte também outra coisa curiosa, lamentavelmente curiosa. Haviam anões negros, né, que eram buscados do ultramar, de Moçambique, de Angola. Havia um índio anão também, buscado do Brasil, levado do Brasil. E eles estavam na corte ali como uma espécie de excentricidade, né, para saciar a curiosidade dos membros da corte. Bom, mas os índios também já tinham sido objeto desse tipo de exibição, né, de preferência na anteriormente, Europa. Isso. O Colombo, quando voltou, né, da primeira expedição de descobrimento da América, nessa volta já foram os índios também, né, exibidos na corte de Fernando e Isabel, por exemplo, não era coisa nova. A novidade era os ser anões, nesse caso aqui, específico, né? E Isso você está falando do enredo do livro. Do livro, aqui é Sim. Do livro, isso. E o que acontece? O siríaco, que é o escravizado, ele é educado na corte, aprende artes, aprende música, aprende a falar francês, né? Aprimora-se no português. Eu não vou dar o spoiler, né, sobre o livro. Eu quero dizer que a história é muito interessante. Você vai acabar tirando o prazer da leitura, né? Agora, uma coisa interessante, o Charles Darwin, que teve, de fato, em Cabo Verde algumas vezes, e aí foi o mote do escritor. O escritor usou fatos reais, porque o Síriaco, no final da vida, foi viver em Cabo Verde, morreu em Cabo Verde, e por lá esteve o Charles Darwin, e ele romanceou isso. Ele ficcionou o encontro dos dois, né? Então, é muito interessante o livro. A historiadora Mary do Priore adorou esse livro e ninguém mais apropriado que ela para fazer isso. Na verdade, eu digo até por experiência pessoal, eu vejo que muitas vezes a realidade é mais cruel ou mais bonita do que a ficção. Mas eu já ia até pedir a você que não contasse a história do livro toda, até porque eu também já estou curioso. Mas eu vejo o seguinte, você, desde quando eu conheço, você tem investido muito na literatura, e principalmente nesses autores da língua, eu digo português, mas eu digo da língua portuguesa, né? E você já teve outras iniciativas, já, inclusive no Jornal do Maranhão, você escrevia, inclusive, sobre autores também de língua portuguesa, e não de Portugal, mas de língua portuguesa. Depois você pode falar sobre isso. Mas esse livro, esse evento que você está trazendo dentro de um projeto chamado Conversações de Além-Mar. O que vem a ser esse projeto Conversações de Além-Mar? Ele é um projeto de alguma instituição, de alguma... O que é o projeto? Bom, Nina, o projeto Conversações de Além-Mar, ele nasceu de uma conversa casual com dois amigos, né, que também são apaixonados por literatura, e conversávamos sobre a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Criado na época do presidente Sarney. Durante a presidência do presidente Sarney, né, iniciativa do ministro José Aparecido, e ocorre que, na prática, a CPLP ela não cumpriu seus objetivos, né? Ela teoricamente, deveria ter um papel mais efetivo, mas não teve, né? Então, discutimos que os autores da língua portuguesa continuavam muito desconhecidos entre si. As pessoas não conheciam quem eram os autores angolanos, salvo aqueles que já estavam celebrizados, né? Não conheciam quem eram os autores da Guiné, não conheciam da Guiné-Bissau, não conheciam quem eram os autores de Moçambique, né? São Tomé e Príncipe, enfim, dos lugares, dos países de língua portuguesa, não eram conhecidos. E nesses países também, poucos autores brasileiros conhecidos, salvo aqueles consagrados já dos anos 70, o Jorge Amado, que era muito lido por todos os países de língua portuguesa, sobretudo os africanos. Então, nós resolvemos fazer esse projeto para que todo semestre viesse um
escritor de um desses países de língua portuguesa ao Maranhão, a São Luís, para falar para o nosso público, para falar da obra dele, para falar das impressões, né, dele sobre a literatura contemporânea. E também para nos ouvir. Porque esses escritores, quando aqui estão, muita gente pensa, às vezes, que mas os escritores vêm, fazem uma palestra e vão embora. Bem, não é bem assim. Eles vêm, fazem uma palestra para o público e depois eles têm um outro papel. Eles vão a uma escola pública, eles vão à universidade, falar com estudantes, né? Vão conversar, trocar impressões e levam livros de maranhenses para ler. Eu vou lhe dar um exemplo. Muitos foram os escritores que, depois de lerem Josué Montello pela primeira vez, me pediram outras obras dele. Tá? Ficaram encantados com os Tambores de São Luís, ficaram encantados com Noite sobre Alcântara. Tá? Conheceram o Zé Chagas, a obra do Zé Chagas também, ficaram encantados com a poesia do Zé Chagas. Então, assim, esse é o objetivo. Inclusive, muitos desses livros de maranhenses, inclusive os maranhenses vivos da atualidade, estão em bibliotecas de fundações desses escritores que aqui vêm. Eu sei, pessoas estão lendo esses escritores em Angola, em Moçambique. Né? Que é uma verdadeira interação esse era o objetivo. Intercultural. Isso, né? Esse era o objetivo. Agora, quem são esses autores que esse projeto já trouxe? E você ia falar do projeto, essa foi a motivação. Quem organiza? Como é feita essa... Você que é o coordenador do projeto? Olha, não, esse projeto é um projeto sempre... Informal. Informal, e somos nós três que decidimos. Quem? O escritor Wilson Marques, que é um escritor já consagrado, bastante conhecido, né? De literatura juvenil, uma figura importante da nossa literatura juvenil, da nossa cultura. E o escritor Adonai Moreira, que é um jovem escritor, tá? Muito talentoso e muito preocupado com os rumos da literatura. E nós três discutimos sempre e chegamos sempre a um consenso. Aliás, esse grupo, nesse grupo nunca houve uma divergência. Nós pensamos tão parecido que parece que adivinhamos o pensamento um do outro em relação às preferências literárias, né? Quem dessa vez nós devemos trazer a São Luís. E dessa vez foi o escritor Joaquim Arena. Por quê? Eu vou lhe dizer um dos motivos, dentre outros, poderia, mas ficaria muito fastidioso. Antes de falar do Joaquim Arena, já vieram outros? Sim. Quem foram já dentro veio. Desse projeto ou fora do projeto? Dentro do projeto. E você esteve envolvido na apresentação? Antes do Conversações de Alemar, eu diria que seria um Conversações de Alemar no broto. Nós trouxemos um crítico literário e poeta chamado Lopito Feijó, de Angola, para a Feira do Livro de 2019. O Lopito Feijó, um poeta premiado, um crítico literário importante em Portugal, inclusive ganhou já prêmios importantes em Portugal. Ele veio e ficou encantado com São Luís, com a riqueza literária e com a história literária de São Luís, e isso ajudou muito os convites posteriores, né? Depois veio o Mia Couto, que foi um evento muito interessante, muito bacana, lá no Teatro Sesc. Depois ele foi à Universidade Federal, num encontro imenso lá no Auditório Paulo Freire. E depois veio o José Eduardo Agualusa, escritor angolano, também consagrado. Depois veio o Laurentino Gomes, né, que é o nosso... escritor brasileiro, de livros de história muito interessante. Aliás, a trilogia Escravidão dele é uma obra que ela é fundamental para qualquer estudioso, né, da história da escravidão no mundo. Inclusive, os Estados Unidos já fizeram uma edição desse livro, condensada, né, bem objetivo, como são os americanos. Eles condensaram os 3 livros e fizeram uma edição realmente com excelente receptividade na academia americana e no mundo universitário, né? Então, assim, e agora, e depois nós trouxemos, já para a Feira do Livro, foi fora do projeto Conversações de Alemar, porque não queríamos perder essa oportunidade, um escritor cubano chamado Marcial Gala, que havia sido, o livro dele ganhou um prêmio muito importante, e nós, no mundo hispânico, e nós
Chame-me Cassandra, o nome do livro. É um livro muito interessante. E o cubano Marcial Gala veio aqui à Feira do Livro, foi muito bom também, quer dizer, já não é só os de língua portuguesa, mas também do mundo hispânico, e a gente espera que isso se expanda. E agora, o Joaquim Arena. Um dos motivos da vinda do Joaquim Arena, Nina, é que assim, nos causou espécie, né, que um ganhador de um prêmio tão importante como o Prêmio Oceanos, na literatura de língua portuguesa, o Brasil, logo imediatamente, essas edições foram se esgotando em Portugal, traduções foram feitas para outros idiomas, e no Brasil ainda não tinha sido feita a publicação do livro. Quer dizer, nós não tínhamos uma edição do livro ganhador do Prêmio Oceanos. Bom, mas isso é um absurdo, vamos trazer ele aqui. Eu não sei se foi por isso ou não, se isso ajudou no processo de aceleração da edição do livro, mas que bom que seja, né? O livro vai ser lançado em outubro, né? Acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não sei bem, não sei. A editora que sabe, a editora Grifos, tá? A editora muito respeitada do Rio de Janeiro, mas aqui em São Luís será o pré-lançamento no dia 15. Com a presença do... Com a presença do autor do livro, né? O que para nós é muito significativo. Você falou ainda há pouco sobre esse trabalho, que é um trabalho espetacular que você está fazendo, e principalmente diante da, vamos dizer, omissão ou do não cumprimento das metas dessa instituição que foi criada na época do Sarney para ver se criava um estímulo dentro da literatura, pessoalmente. Acredito que essa era uma das finalidades da língua portuguesa, até porque todos nós sabemos do empenho, da dedicação, da vocação do presidente Sarney, do José Sarney, do escritor José Sarney, com literatura. E aí me ocorre um outro fato também que eu acredito que tenha entrado como um fator nesse trabalho todo que vem sendo desenvolvido por você, é a presença da Associação Maranhense de Escritores Independentes, a AMEI, que hoje nós temos ela fisicamente ali, tem aquela no shopping, a livraria no Shopping São Luís, que é comandada por um português, que é o José Viegas. Como você vê a contribuição dessa livraria na literatura maranhense? Olha, a AMEI foi uma iniciativa revolucionária, audaciosa, no melhor dos sentidos da palavra audácia, e revolucionária. O José Viegas, ele de fato já está na história cultural do Maranhão, tá? Já tem cristalizado o seu nome por essa iniciativa. Porque, veja, Nina, primeiro, antes da AMEI, ninguém, pelo menos todas as pessoas com quem eu conversei até hoje, ninguém imaginava que nós tivéssemos uma produção tão grande, imensa, né? Literária. E não só de romances, de poesia, de contos, de crônicas, não, mas também na área científica. Você chega ali na AMEI, você vê um mar de produção, né? De história, de títulos, inclusive. De história, de pesquisa, antropologia, livros. Tudo, republicação de livros. Quer dizer, aquele trabalho foi fantástico. Também a AMEI ajudou a unificar os nichos que antes viviam separados. Às vezes havia, por exemplo, o escritor que só lançava livros em determinados ambientes, em determinados setores, né, mais ligados ao seu pensamento e tal. E lá não, lá virou um espaço democrático, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo passou, inclusive, a se encontrar e fazer amizades, né? Houve um intercâmbio, houve um diálogo, né? de pensamentos distintos, né? De áreas distintas, inclusive, do pensamento cultural.
E isso foi muito bom. Eu parabenizo o José Viegas, realmente é uma pessoa que teve um trabalho magnífico, viu? Já conversamos até com o Moreira Serra para que nós possamos trazer aqui José Viegas para fazer uma entrevista com ele. E eu aproveito para convidá-lo para estar presente aqui, vai ser um prazer. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que reconhece o trabalho do José Viegas, porque, lamentavelmente, eu ainda vejo pessoas que não reconhecem esse trabalho, a importância desse trabalho que é do José Viegas. Eu fico muito feliz, portanto, e desde já o convido para essa entrevista. Obrigado. Porque é um testemunho fantástico que eu vejo. Assim como, e aí eu sei que isso eu conheço você, sei da sua preocupação em não fazer a própria propaganda, mas você também tem essa participação, tem uma grande participação. Eu digo, inclusive, sobre os livros que você já lançou, ainda que seja uma coletânea. Eu me lembro que o João Mona me dizia, não publique um livro sem antes publicar o inédito. Mas eu achei muito interessante a sua publicação, porque você não se preocupou apenas em publicar aquilo que você já tinha publicado, aqueles artigos sobre literatura, sobre autores, sobre livro. Não, você se preocupou em consultar os seus leitores para que eles fizessem a seleção do que gostariam de ver publicados. Eu achei que foi uma iniciativa muito interessante. Mas, independentemente disso, eu sempre vi sua preocupação também no Jornal do Maranhão em trazer, por exemplo, o Adonai, salvo engano, você deu, inclusive, um espaço, conseguiu até um espaço onde ele também chegou a publicar algumas coisas lá no Jornal do Maranhão. Então, você também tem essa participação, tem essa contribuição. Assim, não vamos deixar de reconhecer também o trabalho do nosso presidente da academia, o Lorival Cerejo. Ele também tem muito essa preocupação, tem feito, principalmente na comemoração do centenário de Gonçalves Dias, né? Ele teve promoveu várias iniciativas sobre isso, o que trouxe até, salvo engano, e você pode me corrigir, talvez porque eu seja quem desconhecia mais, informações sobre outros aspectos da vida de Gonçalves Dias que nós só conhecíamos como poeta. Então, nós passamos a ver também outro lado, outras vertentes, outras atividades do nosso poeta, o Gonçalves Dias. Isso, Nina. Eu queria falar das duas coisas, né? Você tocou no assunto Jornal do Maranhão, sim, né? Esse veículo da Igreja Católica, né? De informação da Igreja Católica, que é um jornal muito bom. Os colunistas do Jornal do Maranhão tem muito conteúdo, aquele é um jornal muito rico em conteúdo. E lá no Jornal do Maranhão, nós fizemos, fazendo parte do projeto Conversações de Alemar, que não é só o encontro e a vinda. Foi bom você ter tocado nisso, talvez eu tivesse esquecido, e eu esqueceria com certeza. Nós também fizemos entrevistas com grandes nomes da língua portuguesa, da literatura. Sim, eu me lembro justamente disso. O Pepe Tela, por exemplo, que é um prêmio Camões, né? O escritor angolano é respeitado mundialmente. O Alberto da Costa e Silva, que é um patrimônio da cultura nacional, falecido, né? Da Academia Brasileira de Letras, é o maior africanista vivo, né? Que ele era quando nós fizemos a entrevista com ele. Era um assombro, né? Fez uma obra monumental, inclusive o Laurentino Gomes reconhece isso. Ele que faz o prefácio da obra de Laurentino Gomes, né? Escravidão, e ele bebeu na fonte do Alberto da Costa e Silva, ele reconhece isso, inclusive. Era um erudito. E, enfim, fizemos várias, o Bonde Jaque, o Walter Hugo Mãe, que é um grande escritor português hoje, né? É um dos maiores nomes da literatura de Portugal hoje. Todos esses foram entrevistados por mim e pelo escritor Adonai Moreira, como uma forma de divulgá-los aqui também, saber o que eles pensavam, não era só a obra, né? O que é que eles pensam, né? Sobre a política, sobre a vida, né? Então, isso foi muito interessante. E nós divulgamos muito isso em escolas, universidades, enfim. Essa interação também veio através da grande contribuição do Jornal do Maranhão. E quanto a Gonçalves Dias, você citou aí esse empenho do presidente Lorival Cerejo, da Academia Maranhense de Letras. O presidente Lorival Cerejo ele foi fundamental nisso. Talvez
passasse, eu não diria em brancas nuvens essa data, mas não passaria com a intensidade que teve de lembrança de atos, né, que resgatassem a memória do nosso grande Gonçalves Dias. E como você disse, e isso ajudou a olhar um outro aspecto, não só o Gonçalves Dias poeta, como, via de regra, todos conhecem, né? Mas o Gonçalves Dias, historiador, Gonçalves Dias, antropólogo, Gonçalves Dias, inclusive, pesquisador na área de educação, né? Ele Exato. teve essa função designada pelo imperador Dom Pedro, inclusive, Dom Pedro II. E, assim, esse Gonçalves Dias pôde ser esmiuçado. Houve muito debate sobre Gonçalves Dias. E muito na universidade, na escola, na própria Academia de Letras, na Academia Maranhense de Letras, teve vários eventos, né? Teve muito evento em que se falou de Gonçalves Dias. Isso foi muito bom, com a presença de professores, de alunos. Isso foi muito bom, foi um ano muito bom. Para mim coincidiu, inclusive, que eu recebi de um amigo meu, Nelson Paz Leme, até falecido já, mas eu recebi, ele me mandou à época, antes, claro, ele já tinha falecido já, ele já havia me mandado um exemplar do livro que digamos assim, a referência maior, que era de uma conterrânea dele no Rio de Janeiro, sobre a vida de Gonçalves Dias, que é, inclusive, mencionado também pelo Josué Monteiro, que tem um livro sobre Gonçalves Dias, esse livro também tem muita informação sobre Gonçalves Dias. Esse livro, certamente, é da Lúcia Miguel Pereira, sim, né? Sim. Que é um clássico, que é a biografia de Gonçalves Dias, é um livro muito bom. Ela biografou também Machado de Assis, mas o de Gonçalves Dias é um livro bem completo dela. E esse de Josué Montello é um livro que é uma imersão condensada, né, assim, verdade, na vida e obra de Gonçalves Dias. Muito bom. E nesse livro já realmente todas essas vertentes que eu, pelo menos, não tinha ideia de como era tão grande. Ô, Alexandre, meu querido, eu quero lhe agradecer pela sua participação neste primeiro bloco. Nós vamos para o segundo bloco, que irá também exclusivamente para o YouTube. Este também, logo após a sua apresentação, vai ser disponibilizado no YouTube. E no próximo bloco nós continuaremos conversando com Alexandre Lago. Agora ele vai falar um pouco, pelo menos no tempo que for disponível, de quem é Alexandre Lago, por que ele veio para a literatura, para nos brindar com seus textos sobre autores, sobre livros, divulgando, enfim, a literatura.